O Apartheid, na África do Sul, foi um movimento político que durou décadas e deixou marcas profundas na história desse país. Então conheça nesse vídeo os principais eventos que ocorreram ao longo dos 46 anos desse regime terrível para a África do Sul e para a história desse país. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o gostei e a sua inscrição no canal caso não seja inscrito, para você continuar recebendo os próximos vídeos aqui postados, tá? Vamos então ao vídeo de hoje. O Apartheid foi uma política de segregação social ocorrida na África do Sul entre 1948 e 1994, com a ascensão do Partido Nacional, cujo governo foi composto por uma minoria branca. O país foi governado por essa minoria que adotou desde 1948 uma política de segregação racial. Com o fortalecimento do regime entre as décadas de 1960 e 1970, uma forte oposição se fez presente. O Partido Nacional tinha como parâmetro as ideias de superioridade racial branca e, para a manutenção do seu governo e desse sistema, investiu em vigilância e repressão constantes. Os casamentos entre brancos e negros eram proibidos, e o ato sexual entre brancos com não brancos, se descobertos, eram punidos com prisão. Somente brancos atuavam nos cargos diretivos do governo e no parlamento, e eles eram proprietários das terras produtivas. Já aos negros cabia o trabalho com a mão de obra barata nas fazendas, nas minas e na indústria. Além disso, a circulação pelo país era restrita e controlada por diversos documentos de identificação ou passes e salvo-condutos. A burocracia foi uma importante estratégia de controle sobre as mulheres e homens negros e sua livre circulação pelo país. A política de segregação racial esteve presente nos espaços mais comuns das cidades da África do Sul. Haviam veículos de transporte separados para brancos e para negros, assim como os pontos de ônibus, lugares separados nas praças, nos parques e nas praias, eram também bastante comuns. Bibliotecas também seguiam as regras de segregação, assim como os bebedouros, os restaurantes, os bares, enfim, todos os lugares foram marcados pela violência da segregação racial. Embora a segregação tenha sido um regime bastante violento, o povo sul-africano não tolerou passivamente as regras racistas. Várias foram as reações ao sistema e elas estiveram ligadas à formação da União Sul-Africana. Desde o início do século XX, com a criação do Congresso Nacional Africano, que os negros passam a ter a sua principal entidade de representação. Na década de 1920, os líderes promoveram greves com mais de 40 mil mineiros em todo o país, mostrando sua capacidade de mobilização e articulação. Na década de 1940, foram mais de 40 greves organizadas envolvendo mais de 60 mil pessoas. Mas é com a ascensão do regime do Apartheid que a resistência pacífica ficou em segundo plano, dando lugar a boicotes e movimentos armados liderados por Nelson Mandela. O estopim do início da resistência mais ativa foi o massacre de Sharpeville, em 1960, quando a polícia atirou em um grande grupo de aproximadamente 5 mil pessoas. Mandela foi preso em 1962 e, em 1964, condenado à prisão perpétua, tendo ficado preso até 1990. Ele foi então a principal referência da luta contra o regime de segregação racial na África do Sul. Em 1970, uma onda de violência extrema por parte da polícia contra um protesto de jovens estudantes ocorreu em Soweto, em Joanesburgo. E nessa repressão, o número de mortes e prisões foi surpreendente. Foram mais de 600 manifestantes mortos e 13 mil prisões. A tortura e morte de Steve Biko, líder do movimento, marcou a ação. E a África do Sul passou a sofrer pressões por parte da ONU, que provocou o isolamento do regime do Apartheid. E já nos anos 1980, o país passava por um descrédito mundial, perdendo investimentos. No início dos anos 1990, com a libertação de Mandela e a abertura do regime, o Partido Nacional perdeu força e Mandela foi então eleito presidente em 1994, marcando então o fim da segregação legal e a conciliação nacional sul-africana. Mandela foi um advogado, líder rebelde
e presidente da África do Sul de 94 a 99. Considerado como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993 e pai da moderna nação sul-africana, onde é normalmente referido como Madiba ou Tata. E enquanto isso, o apartheid sempre será lembrado como apenas um regime separatista que incentivava a segregação entre raças vivendo na mesma terra e que só fez mal para a África do Sul durante os seus mais de 46 anos de vigência. Se você chegou até aqui no vídeo, não esquece de deixar o seu comentário sugerindo algum tema de vídeo aqui para o canal. E também deixe o seu gostei caso você tenha gostado da proposta do vídeo, tá? Deixe também a sua inscrição caso você não seja inscrito para você estar recebendo os próximos vídeos postados aqui no canal. No mais, então, a gente se vê na próxima memória. Então, até lá!